Biografia de Adoniran Judson, capítulo 9. Não jogue sua vida fora. Sair de Calcutá foi muito mais difícil do que Adoniran imaginara. Os missionários fizeram um jogo de gato e rato com a Companhia das Índias Orientais, sempre tentando ficar um passo à frente. O casal Noche e Gordon Hall conseguiram reservar uma passagem em um navio e fugir de Calcutá sem serem detectados pelos funcionários da Companhia das Índias Orientais. Eles se dirigiram para o Ceilão, na ponta sudeste da Índia, onde esperavam estabelecer uma estação missionária. Adoniran e Luther Weiss tentaram fazer o mesmo a bordo do Creole. No entanto, a Companhia das Índias Orientais tomou conhecimento do plano e enviou uma mensagem atrás do navio, ordenando que o piloto ancorasse no rio Ugly e esperasse a polícia chegar e revistar o navio. Os missionários foram obrigados a fugir para a segurança da costa. Fizeram uma última tentativa desesperada para convencer os oficiais em Calcutá de que deveriam receber permissão para navegar para a ilha da França, em vez de serem deportados para a Inglaterra. Por milagre desta vez, foi emitida a permissão para a partida, e rapidamente eles contrataram um barco e navegaram rio abaixo para tentar alcançar o Creole. Eles o encontraram ancorado em Sagar, na foz do rio Ugly, esperando dois membros da tripulação que ainda não haviam chegado antes de atravessarem a Baía de Bengala. Era 17 de janeiro de 1813. E o Creole já avistava Port Louis na ilha da França. Fazia 7 semanas que os missionários haviam subido a bordo do navio em Sagar. Durante grande parte da viagem, eles descansaram tentando se recuperar da angustiante estada de 6 meses na Índia. Adoniran ficou surpreso com a quantidade de energia necessária para se manter um passo à frente dos funcionários da Companhia das Índias Orientais. Então houve a grande mudança. Ficar em Sirampu com missionários batistas convenceu Adoniran de que os batistas estavam certos e de que ele próprio precisava ser batizado. Para sua surpresa e deleite, Em também estivera estudando sobre os assuntos e concordava com ele. Juntos foram batizados por William Watt. William Kelly e os outros missionários em Sirampu tiveram o cuidado de não tentar influenciar Adoniran ou Em de forma alguma. Se eles fossem membros da igreja congregacional, tudo bem para eles. No entanto, uma vez que o casal Judson decidiu ser batizado por imersão total, os missionários batistas tentaram apoiá-los de todas as formas possíveis, até se ofereceram para financiar o trabalho missionário de Adoniran e Em por um ano, enquanto esperavam para ouvir se os batistas americanos os aceitariam como missionários. O próprio William Kelly havia escrito uma carta aos líderes batistas nos Estados Unidos elogiando Adoniran e pedindo que ele e Em fossem aceitos como primeiros missionários estrangeiros. Quando saíram de Calcutá, Adoniran e Em ainda não haviam recebido uma resposta dos batistas americanos. Em se perguntava o que sua melhor amiga de infância iria dizer sobre não ser mais congregacional. Adoniran perguntou: "Você acha que ela vai se importar?" "Duvido, Em. Vocês duas são as melhores amigas uma da outra há anos. Tenho certeza de que ela vai superar isso. E apesar de não conseguirmos trabalhar na mesma missão, espero que fiquemos perto o suficiente para que você possa vê-la com frequência." "E o bebê?" interveio Em. "Mal posso esperar para ver o bebê. Deve ter 2 meses agora. Eu me pergunto se é menino ou menina. Qual será o nome que eles deram para ele?" Seus olhos dançavam com antecipação. Adoniran disse: "Um barco está atracando na lateral do nosso agora. Talvez tenha alguma novidade." "Veja, é o Samuel", disse Em correndo para a lateral do navio. "Graças a Deus não vou ter que esperar nem mais um momento por novidades." Adoniran e Em esperaram juntos enquanto Samuel Newell subia a escada de corda e saltava para o convés do Creole. Samuel parecia pálido e estava instável sobre as próprias pernas. "Venha e sente-se em nossa cabine", ofereceu Em assim que se cumprimentaram. "A viagem de barco foi difícil?" Samuel sacudiu a cabeça e Adoniran notou as lágrimas se formando nos cantos dos olhos. Em pôs a
mão no braço de Samuel. O que foi? Está tudo bem? E o bebê está bem? Mais uma vez Samuel sacudiu a cabeça e disse em um sussurro: estão todos mortos. E posicionou as mãos pressionadas com firmeza sobre a boca para reprimir o grito. De alguma forma Adoniran escoltou os dois para dentro da cabine, onde os fatos foram revelados. O coronel Giulispe, o navio no qual o casal Newell havia navegado, sofreu um vazamento e foi forçado a entrar em um pequeno porto para reparos. Os reparos duraram 2 semanas, após as quais eles zarparam de novo. Contudo, os ventos estavam contra eles a maior parte do caminho, e o navio progrediu com muita lentidão. Tão lentamente que logo chegou a hora de sua esposa ter o bebê. Deitada no chão da cabine com apenas Samuel ao lado dela, ela deu à luz uma menina. Tudo correu bem até o dia seguinte, quando uma tempestade violenta atingiu o navio. Tudo e todos a bordo do coronel Giulispe ficaram encharcados. No dia seguinte, no aniversário de 19 anos de sua esposa, a bebê pegou pneumonia e morreu 5 dias depois. A essa altura, sua esposa adoecera. O parto do bebê e as condições úmidas se somaram aos sintomas da antiga tuberculose, o que a deixou muito fraca. Ela pensava muito na bebê e ansiava estar no céu com ela. Em meados de novembro, ela conseguiu o que queria. Samuel Newell a enterrou junto a uma árvore, no cemitério de Port-Louis. As mortes afligiram Adoniran e Hen, em especial porque Hen acabara de se descobrir grávida. O que poderia dar errado com a gravidez dela? As coisas pareciam sair muito diferentes do esperado. O governador da Ilha da França foi muito gentil com os missionários, mas Adoniran logo descobriu que, devido ao estado deplorável da escravidão, era inútil permanecer na ilha. Quase toda a população da Ilha da França havia sido escravizada pelos ricos proprietários de plantações. Os proprietários de escravos os proibiam de praticar qualquer forma de religião e proibiam os missionários de pregar para eles. Era uma situação estranha. A ilha estava repleta de pessoas carentes do evangelho, mas não havia oportunidade de pregá-lo, nem os converter. Depois de várias semanas, Samuel Newell se recuperou o suficiente do choque da morte da esposa para começar a pensar no que fazer em seguida. Apesar dele respeitar a decisão de Adoniran de se tornar batista, Samuel ainda era congregacional e decidiu ir ao Ceilão e tentar encontrar Samuel e Roxana Note, além de Gordon Hall, e participar do trabalho missionário que eles estavam fazendo. Luther Rice também não ficou muito tempo na Ilha da França. Ele adoeceu com problema no fígado e o médico lhe disse que se não encontrasse um clima mais frio para viver, sem dúvida morreria. Luther também se tornara batista em Sirampu e decidiu voltar aos Estados Unidos para ajudar a levantar o sustento entre os batistas americanos para o casal Judson. Ele partiu no primeiro navio disponível e logo Adoniran e Hen se encontraram sozinhos na ilha. Depois de várias semanas meditando, o casal Judson decidiu ir para Penang, no Estreito de Malaca, do outro lado do Oceano Índico. Eles teriam que chegar lá em 2 estágios. Primeiro precisavam encontrar um navio para os levar a Madras, na Índia, e uma vez lá, precisariam encontrar outro navio para Penang. Eles partiram de Port-Louis em 7 de maio de 1813, a bordo do Condessa. Um mês depois chegaram a Madras, na costa leste da Índia. Em Madras, eles foram hospedados por 2 missionários britânicos. Não demorou muito, no entanto, antes que os funcionários da Companhia das Índias Orientais chegassem à trilha de Adoniran mais uma vez. Ele precisava encontrar um navio com destino a Penang, e rápido. Deixando Hen agora grávida, sob os cuidados dos missionários, ele partia para as docas todas as manhãs, esperando encontrar alguma maneira de chegar a Penang. Não encontrou o que procurava e depois de uma semana, recebeu a notícia de que a polícia estava se preparando para prendê-los e os deportar para a Inglaterra. Ele começou a procurar desesperadamente por um navio que os levasse para qualquer outro lugar que não fosse a Inglaterra. Por fim, Adoniran encontrou um navio, o Georgiana, que deveria partir no dia seguinte.
O navio era uma embarcação portuguesa, e seu nome era muito mais grandioso que sua aparência. Ele estava dilapidado e pendia um pouco para este bordo. No entanto, flutuava, e estava programado para zarpar na manhã seguinte. Isso era muito mais importante para Adoniran que sua aparência. Qual o destino do navio? Perguntou ele ao agente, não se importando muito se era Penang ou Madagascar. Então veio a resposta: Rangoon, Birmânia. Pela primeira vez, Adoniran ficou sem palavras. O que ele deveria fazer? Correu de volta para ele e apresentou as opções. Se ficassem mais um dia em Madras, eles seriam presos e enviados para a Inglaterra, ou poderiam embarcar no Georgiana, por mais insalubre que fosse, e velejar para um dos lugares mais inóspitos da terra, um lugar para o qual todos os missionários que haviam encontrado até então os advertiram contra. Por fim, Adoniran pegou a mão da esposa e perguntou: você tem um bebê chegando. O que você acha que deveríamos fazer? Lágrimas brotaram nos olhos de En quando disse: se formos para a Inglaterra, o bebê nascerá a bordo. E ainda que nos dirijamos à Birmânia, o bebê ainda pode vir antes de chegarmos lá. Eu não sei, Adoniran. Você terá que decidir e me dizer o que Deus está nos chamando a fazer. Adoniran tentou discutir com seus novos amigos missionários em Madras o que fazer, mas não havia espaço para discussão. Todos tinham o mesmo conselho: não desperdice sua vida na Birmânia. Vá para a Inglaterra, volte para o Oriente e monte uma estação missionária em algum lugar onde você seja bem-vindo. Isso fazia sentido para Adoniran, e ele teria seguido o conselho deles, exceto por uma coisa: não conseguia se livrar do pensamento de que Deus estabelecera as circunstâncias de modo a levar o casal Judson à Birmânia. E assim, em 22 de junho de 1813, os dois embarcaram no Georgiana com destino à Birmânia. Com eles estava uma inglesa, que a haviam contratado para ajudar En com o parto do bebê e para cuidar do bebê assim que ele chegasse. A mulher parecia forte e saudável, e En ansiava pela ajuda e o companheirismo proporcionado por ela. Poucas horas depois da partida do Georgiana, a mulher caiu no convés, se contorcendo e gemendo. Adoniran e En correram para o seu lado para ajudar, mas não havia nada que pudesse fazer. A mulher já estava morta. O casal ficou chocado com o rumo dos acontecimentos. Será que a morte os seguia por todos os lugares? Adoniran também estava preocupado com En, que ficara tão chateada com a morte da mulher que deitou na cama e se recusava a sair de lá. No entanto, ela logo descobriu que ficar na cama era um trabalho duro. O navio se batia tanto de um lado para o outro que, para não cair do beliche, En precisava enganchar os pés sob as grades da beirada da cama e se sustentar com os dois braços. O navio ainda estava batendo de um lado para o outro quando chegou a hora do parto do bebê. Adoniran fez o que pôde para deixar sua esposa confortável e, depois de muitas horas de luta, o bebê nasceu, morto. Adoniran deitou a cabeça nos braços e chorou. Ele chorou por si mesmo, chorou por En, chorou pelo seu filhinho que nunca criariam. No convés as coisas também não iam bem. O Georgiana era difícil de manejar, e ela havia saído da rota nos estreitos entre as ilhas pequenas e grande Andamã. Enquanto Adoniran caminhava de forma cansada pelo convés para respirar um pouco de ar puro, o capitão o cumprimentou e disse em inglês, com forte sotaque português: se você é um homem de oração, agora é a hora de fazê-lo. Por que isso? Perguntou Adoniran, imaginando o que poderia ter dado errado. O capitão, apontando para uma ilha de pedras negras pontiagudas que se projetavam ameaçadoramente para fora da água, respondeu: olhe lá embaixo. É o pior recife do Oceano Índico. Eu nunca naveguei por este estreito. Nenhum capitão em sã consciência o faria. Mas o destino não nos deixou escolha. O vento nos trouxe até aqui e é impossível voltar. Não poderíamos ir para a costa e obter algum tipo de piloto? Perguntou Adoniran, observando que ambas as linhas costeiras estavam muito próximas. Respondeu o capitão: Deus nos livre que isso aconteça. Os nativos de Andamã não gostam muito de estranhos em suas águas. Se desembarcarmos ou naufragarmos, seremos comidos com certeza. Adoniran engoliu em seco e disse: vou orar, conte com isso.
20 minutos depois, Adoniran estava de volta ao convés com En, que estava fraca, mas se recuperando. O navio ainda está firme, disse ela, graças a Deus. Adoniran segurava a mão da esposa, não querendo lhe dizer que as águas calmas eram causadas pelo abrigo das ilhas Andamã, e que nas ilhas existiam nativos que os devorariam com alegria se tivessem uma oportunidade. En nunca soube do perigo que corria quando o capitão manobrou Georgiana com habilidade pelo estreito e voltou para o mar aberto. 3 semanas depois de deixar Madras, Adoniran começou a notar que a água ao redor do navio começava a ficar com uma cor lamacenta. Isso só poderia significar uma coisa: eles estavam perto do delta do rio Irauadi. No dia 13 de julho de 1813, o Georgiana ancorou na foz do rio Rangu, um canal do Irauadi, que atravessava o delta até o mar. A foz do rio tinha quase 1,5 km de largura e era flanqueada por bancos baixos cheios de gramas de pântano. Eles ficaram ancorados até um piloto subir a bordo para os guiar. Quando começaram a subir, Adoniran ficou no convés e olhou para o país onde planejara durante 3 anos construir sua casa. Eles passaram por muitas aldeias pequenas de pescadores, com casas precárias, construídas sobre palafitas acima da água. Quando olhou para o alto, Adoniran pôde ver algo brilhante ao sol da tarde, no topo das árvores. Se ele não tivesse lido sobre o pagode Shwedagon, no livro de Michael Symes, ele teria ficado intrigado com o que observava. No entanto, por causa do livro de Symes, sabia que aquele era o mais alto dos 10 pagodes que levaram séculos para ser construídos. O pagode tinha quase 100 metros de altura e era coberto de ouro puro. Dentro estava alojado algumas das mais sagradas relíquias budistas. Milhares de peregrinos vinham prestar homenagem a Buda a cada primavera, e a cada 3 anos uma nova camada de ouro era martelada sobre a existente. Quando o navio se aproximou de Rangu, Adoniran descobriu que a cidade não era nem de longe tão espetacular quanto o pagode de Shwedagon. Nem era como Calcutá. Rangu não era nada mais que uma aldeia muito grande. Pareciam haver poucos edifícios permanentes. As ruas eram faixas lamacentas e as pessoas se vestiam como camponeses pobres. Quando Georgiana finalmente ancorou em Rangu, Adoniran desceu até terra firme por 1 hora antes de anoitecer. Tudo o que ele via confirmava suas primeiras impressões. Rangu era uma cidade miserável, mais primitiva e supersticiosa que qualquer outra que ele já vira. O coração pesou dentro do peito enquanto tentava descrevê-la para a esposa acamada. En, que normalmente era alegre, não suportou mais. Chorou amargamente no travesseiro. Sem saber o que fazer a seguir, o casal Judson orou. No entanto, não foi a oração de missionários fortes e corajosos. Em vez disso, foi a oração de 2 pessoas enlutadas, desesperadas, com saudade de casa, profundamente desencorajadas. Eles disseram: Deus, nós nos recomendamos a Ti e pedimos que em breve nos leve para o céu, onde os ímpios cessam de perturbar e os cansados encontram repouso.